E uma coisa muito legal em Dani, que ela vislumbra, né, esse abrir portas para que novos valores, para que novos atores e atrizes, né, tenham a oportunidade de pisar o palco pela primeira vez. Não é isso? Dani, boa tarde, bem-vinda ao nosso Momento Cultural. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com vocês. É muito bom sempre estar aqui na Folha. Então, e com a gente também Marcos Mazzoni, que é ator. Marcos, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Patrícia, obrigado. É um prazer imenso estar aqui essa tarde. E aí, eu só estou apresentando a você como ator, mas você também tem experiência em direção, produção, pode acrescentar aí. Diz aí, fala pra gente, Marcos, por gentileza. Eu ajudo no auxílio, né, da comunicação do grupo, que é uma parte muito importante para poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho, né? Perfeito. Dani, dessa vez o que é que você está trazendo pra gente? O que é que você está apresentando pra gente? A gente está vindo agora com Demétrio, Homem de Várias Faces, que fala sobre relacionamento abusivo, violência contra a mulher, e a gente vai abordar lá nos anos 60 como isso acontecia e como conduziu até os dias de hoje, né? E aí a gente tá com um elenco de 18 pessoas em cena, contando essa história de uma forma poética, né? Difícil a gente encontrar poesia na agressão, mas a gente vai mostrar o ponto de vista das vítimas, o que acontece com elas, o que elas sentem, o que vai estar as consequências que tem todo essas coisas que o Demétrio provoca nas pessoas, né? Ele é um pessoa abusiva, uma pessoa que maltrata, machista e tudo isso. Então Demétrios é que é o personagem que vai estar causando, que traz toda a trama, o enredo gira em torno dessas ações desse Demétrios. Ele teve um relacionamento e que ele foi abandonado no altar. E aí ele decide se vingar de todas as mulheres que lembram aquela noiva dele. E ele tem uma meta. Ele tem um traço psicopático muito grande, né? De psicopatia. Ele tem uma meta de, em cada cidade que ele for, ele fazer 100 vítimas. Meu Deus. Seja agressão física, psicológica, social, enfim, todo tipo de agressão. Aí a gente vai mostrar cada uma dessas vítimas em estágios diferentes. Primeiro, a agressão, o início do relacionamento amoroso, aquela coisa bonita. Logo em seguida, quando ele começa a jogar as culpas, né? Você é culpada, você não me merece. Todo esse discurso que nós mulheres, infelizmente, ainda temos que aturar. Que, graças a Deus, hoje a gente já tem um empoderamento diferente da época, né? Mas é isso que a gente vai estar abordando, mostrando tudo isso. E aí, Dani, você, claro, que você, como sempre, você mergulhou em pesquisa, você sempre pesquisa, né? E você consegue traçar um paralelo, assim, desse abuso, mas alguns anos atrás e hoje em dia, se a coisa mudou ou permanece? Infelizmente, né, Dani? Devia ter mudado muito mais. Em relação à postura da mulher. A postura da mulher mudou. Hoje em dia, na época, a gente mostra que as mulheres, as meninas da época, elas tinham aquela necessidade do casamento, que elas não acreditavam nelas como profissionais, a maioria, né, não todas, como pessoas que não dependiam desse casamento, do relacionamento. Hoje em dia a gente já não vê isso. Graças a Deus, hoje em dia a mulher está correndo atrás do mercado de trabalho, está se profissionalizando, isso é muito bom e a gente está aprendendo que podemos ser suficientes, né, pra gente, autossuficiente. E aí, a gente hoje já exige um relacionamento mais saudável. Mas em relação à maioria dos perfis demétrios da vida, ainda encontramos, infelizmente, muitos, mas não são todos, né? Não é justo a gente generalizar todos os rapazes, mas o Demétrio ainda existe, infelizmente. Marcos, qual o teu personagem nessa trama? O meu personagem, eu faço o par romântico. Chega mais próximo do microfone. Certo. O meu personagem, eu faço o par romântico com uma meretriz, né? Aqui no caso, ela é uma das vítimas do Demétrio e decide ganhar vida no bordel, devido a essas decepções amorosas que ela passou com ele. Que inclusive é a Dani, né? Eu que faço personagem. Exatamente. Né? Aí a gente percebe que mesmo esses fatos tendo acontecido nos anos 60, eles se remetem até hoje, como vocês mesmos estavam falando, e muitas mulheres até se identificam, até os próprios personagens, né? Eles se identificam com aquele perfil que está fazendo. Isso é muito importante, que acaba trazendo uma certa realidade à apresentação, certo?
Perfeito. Dani, a direção é sua? Minha foi um desafio, porque tem gente que está estreando também, tem os meninos e meninas estão estreando agora com a gente e muita gente em cena. A gente teve debate, palestra que a gente promoveu dentro desse tema, a gente foi em escola e a gente ouviu relatos dentro do próprio grupo. Inclusive, o interessante é que a gente achava que isso afetava apenas as mulheres, mas a gente viu relato de meninos que passavam por violência doméstica e isso causou traumas neles. Olha aí. Que a gente não tem noção, a gente acha que a violência é só com a mulher, mas na prática todo mundo se machuca nessa história. A questão assim do mais forte, né? E do mais covarde, né? É verdade. E do mais covarde, não é do mais forte, porque isso não tem nada a ver com força, isso tem a ver com covardia. Né? De se prevalecer, aí sim, se prevalecer da sua força para atingir os mais fracos, vulneráveis e indefesos, né? Péssimo, né? Mas é real. A gente ainda vê isso. Se depara com isso. E eu acredito que o teatro, como a gente conversa muito, o teatro é a voz da população, né? O teatro, a cultura, a arte é a voz. Então, se a gente utiliza o teatro para falar o que as pessoas muitas vezes não podem falar, e a gente vai falar, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai usar a arte para falar por eles. Dani, como que é dirigir 18 pessoas, alguns estreantes? É como você falou, é um grande desafio. Mas eu gosto. Eu gosto. Eu já percebi. Eu gosto porque é muito bom ver as pessoas que estão chegando no grupo, que muitas não têm a oportunidade de estar realizando esse sonho, de estar tendo esse contato com o teatro e as descobertas, né? Então, assim, é muito gratificante ver cada um desses meninos, eles se empoderando. Muitos deles entram com insegurança na vida, assim, e eles começam a desenvolver autoconfiança, o trabalho em equipe. E isso, fora o tema que a gente vai estar abordando, mas eu costumo dizer que o espetáculo mesmo não é nem metade de tudo que a gente vem trabalhando, principalmente com eles. Então, assim, o espetáculo é o produto fim. Porém, o que a gente veio na preparação é tão gratificante quanto o próprio evento, o próprio espetáculo. Então é muito bom, né? Não deixando de falar também que a peça ela é baseada em fatos reais, né? Fatos reais. Exatamente. Realíssimos. De fato, ele existe, né? O Demétrio, a gente teve a não sorte de conhecê-lo. E aí eu pude vivenciar e conhecer a história, conhecer as vítimas de perto. Bem lembrado, Marcos. E aí Marcos também conheceu, né? Conheci. Infelizmente. E aí a gente pegou essa experiência, esses relatos de várias vítimas também que tinham conhecido ele e fizemos o texto, baseado em outras histórias também que ouvimos e juntamos tudo. Nossa, agora eu fiquei em silêncio, sem palavras. Sem palavras. O interessante também, Patrícia, é que, inclusive, né, na divulgação, algumas pessoas vieram me questionar o fato de por que só o homem é o agressor, né? Por que só o homem é o abusivo. Aí eu questionei que não só o homem. Existem relacionamentos abusivos no geral porque existem pessoas abusivas. Então, apesar de a gente destacar o Demétrio, o homem, que a nossa cultura já é machista e as mulheres, geralmente, alguns homens acham que ela é mais sensível, né? Mas não acontece só com homens, ou só com mulheres, no caso. Isso acontece porque existem pessoas abusivas. Então, a gente tem que pensar também em relação a isso. As pessoas que são abusivas, não só os homens abusivos. Todas as pessoas, né, que são abusivas, exato. E nos mais diversos setores da sociedade, né, e relacionamentos sociais, né, nas mais diversas formas de relacionamento. E isso deixa traumas, assim, a gente estudando a fundo, a gente pôde ver documentário, debate, foi um processo longo e muito bom de vivenciar, mas a gente começa a ver que os danos não são só físicos, financeiros, não. 90% do dano da agressão é psicológico. E a gente vê pessoas que perdem a autoconfiança, perdem a autoestima, entram em alguma patologia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E tudo isso por causa de uma pessoa que deveria amar, no caso, e é quem acaba mutilando, né, essas pessoas. E aí a gente traz Demétrio como um alerta. Se você está vivenciando isso, você vendo de fora é diferente, né? Você às vezes está dentro do relacionamento abusivo e você não percebe. Exato. Mas quando você vê no palco retratado, você faz, caramba, eu tô passando por isso.
E a esperança é que quem estiver passando por isso reconheça e tome uma providência, assim, né? Que se identifique com aquela ação ali, não fique calado, né? Exatamente. E aí nesse processo de pesquisa de construção do texto, né, que vocês foram às escolas, estudaram casos, viram documentários, como é que foi para o fortalecimento até inclusive do grupo, né, Dani? Como é que foi o contato de vocês com as escolas, nas escolas? A gente foi na escola Silva Jardim, lá, eu não me lembro bem o bairro, a gente fez um trabalho muito legal com os adolescentes de lá. A gente ouviu relatos incríveis e isso fortaleceu mesmo a equipe que estava trabalhando e os próprios adolescentes, porque quando eles puderam se abrir, conversar sobre o tema entre eles recebiam abraços, era uma coisa muito bonita, eles se acolhiam. E com a gente também. Porque quando a gente fazia as rodas de debate, que alguém se identificava e contava o seu relato, todo mundo se abraçava, todo mundo se acolhia. Então, assim, eu costumo dizer que Demétrio foi a peça que uniu mais o grupo. Isso é muito importante, né? A gente tá muito mais amigo, né? Costumo dizer que não somos só um grupo de teatro em si, somos como uma família, todo mundo se trata de uma forma muito maravilhosa. Tá vendo que vale a pena? Essas coisas a gente escuta assim e fica... Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a instantes. Momento Cultura. Bate-papo, nós estamos aqui falando sobre o espetáculo Demétrios, estamos aqui com Dani Brito, estamos também aqui com o ator Marcos Mazzoni e também assessor de comunicação do grupo. Dani, vamos passar agora, a gente está falando do espetáculo, mas vamos passar o serviço agora bem direitinho, né? Isso. Dia, horário, teatro, valor de ingresso. Dia 26 de maio, é um domingo, às 19 horas. O ingresso custa R$40 inteira, meia 20. Ou antecipado, você pode reservar antecipadamente lá no Instagram, que é o @GTAF, que é o Getaf Original. @GTAF Original. Aí a pessoa solicita e reserva o valor de meia entrada. O que é que significa GTAF? Getaf. Grupo Teatral Ângela Fialho. Ok, olha aí, gente. Grupo Teatral Ângela Fialho. Aí isso. O Getaf. Que aí, né? Grava aí o nome do grupo, que aí você vai só nas iniciais. Isso. Aí Getaf Oficial. E aí já manda pra gente, olha, eu quero ingresso. Perfeito. Aí reserva. Perfeito. E aí, quem mais participa, a gente sabe, né, que tem toda uma estrutura por trás. Som, luz, cenário, figurino, Dani. Quem tá com vocês nesse espetáculo? Tem muita gente envolvida. Minha avó tá comigo na administração, né? Que ela tá ativamente. Um elenco de 18 pessoas. Muita gente. A gente tem os técnicos, né? Admilson, Elaine, João Batista, que vão estar iluminação, som, cenário. E o Valdemar de Oliveira, que está nos dando um auxílio muito bom, um suporte para a gente estar lá. Eles nos recebem de uma forma muito gratificante. Tiana, Pedro e Eda, eles são muito acolhedores conosco. Tiana Santos, Pedro Oliveira e Eda, né? E a gente é bem recebido. Um abraço para vocês, gente. Somos muito bem acolhidos. Muito bem. É uma única apresentação? De início, porque a gente não tem patrocínio, a gente mesmo que arca com tudo, né? Com o valor dos ingressos vendidos, é tudo que vai arcar as nossas despesas. E aí, de início, a gente vai fazer um espetáculo e creio que logo em seguida a gente faz o segundo, o terceiro e assim por diante, porque Demétrio tem vida longa, se Deus quiser. Com certeza, porque também tem a questão de pauta, né, Dani? Tem a pauta, a gente... Tem a pauta do teatro, né? A pauta do teatro, local de ensaio, figurino, todas essas coisas que a gente tem que arcar, né? Pra fazer tudo nos conformes. Perfeito. Dani, quanto tempo de processo até chegar na estreia? O processo, a gente primeiro, enquanto a gente tava com A Casa Caiu, que foi outro espetáculo, durante o processo de ensaio a gente sempre separava um tempinho para conversar. Sem ser ensaio, a gente conversava sobre o tema. Então começou as conversas, os diálogos em outubro. Foi quando eu comecei a escrever com base no que eu via deles também. E os ensaios mesmo começou em janeiro. Então 5 meses, né, de preparação. Exatamente.
E aí, 5 meses deu pra gente fazer muita coisa. Tirando o tempo de assistir documentário, palestra, que foi no ano passado. Mas de ensaios com os personagens, com tudo certinho em janeiro. Dani, e como é que você encontrou essa pessoa? Como você já tinha? Não precisa, não precisa citar nome, nem. Mas claro, não é? Tô curiosa. Mas assim, fiquei curiosa, assim, porque era um tema que você já pensavam em trazer, ou foi a partir desse conhecimento desse personagem que é real? É real, infelizmente. Que surgiu o Demétrios, o espetáculo Demétrios. Eu sempre, como eu trabalho com pessoas, e assim, eu sempre vi muitos relatos de pessoas do grupo de tentar conversar e muitas vezes não ter o resultado que a gente espera, né? E eu sempre vi, foi uma coisa que sempre impediu até o desenvolvimento de algumas atrizes, alguns atores, a questão do relacionamento abusivo. E aí a gente sempre conversa. Por eu ser uma diretora que gosto muito de conversar, muito de auxiliar, e aí eu sempre deparava com muito caso desse. Eu sempre tive uma vontade de abordar o tema, mas nunca nada até eu vivenciar. Então, realmente, o Demétrio eu conheci. Eu não cheguei a ser uma vítima tão profundamente como as outras foram, mas eu realmente conheci uma pessoa e consegui, quando vi os primeiros sinais, sair a tempo. Perfeito. E logo em seguida conheci outras pessoas que já tinham conhecido ele e passado por grandes transtornos de agressão física, de agressão psicológica, e conheci muita gente. Porque ele realmente não era daqui de Recife, ele veio viajante, como o Demétrio, né? Exatamente. Na nossa peça, ele era um viajante, chegou a Recife e ele tinha realmente essa meta de ter a posse, vamos dizer assim, um relacionamento com X número de mulheres. E aí, graças a Deus, eu saí a tempo, mas infelizmente outras meninas não. Eu conheci relatos terríveis. Aí eu disse, não, vamos transformar isso em arte. Não vale ficar em casa chorando, assustada com o que vivenciou. Não, vvamos transformar em arte. Chegando os meninos e fez, Marcos, vamos conversar, vamos fazer uma peça aí, Marcos, eu topo. Vamos falar com fulano, ciclano, enfim, a gente juntou a galera toda e vamos falar sobre isso. Perfeito. E foi também uma experiência maravilhosa, porque assim, a gente costuma ir mais pro lado lúdico, né, o cômico, e a gente tinha apresentado 2 peças anteriores na peça de comédia. Então a gente deu essa mudada, inverteu totalmente o quadro para uma peça que que vai pregar uma realidade muito, muito forte, né? Então foi um desafio, né, Dani? É um desafio, a gente tá acostumado em fazer as pessoas rir, e agora a gente vai fazer as pessoas refletir. Exatamente. Interessante, né? Muito bom. E que sirva de alerta, né? Para as pessoas que estão assistindo, bem como você falou, Dani, que as pessoas que consigam se reconhecer naquilo ali, não é? Que tomem uma atitude. Se identifiquem e tomem uma atitude. E até os amigos também saibam reconhecer quando um amigo está passando por aquilo. Isso. E estenda a mão. Então é isso, gente. Dia 26 de maio, às 19h, no Teatro Valdemar de Oliveira. Texto e direção Dani Brito. Ingresso custando R$40 inteira, R$20 a meia entrada ou sob reserva antecipada. Vocês entram lá no Insta do GTAF Oficial. GTAF Oficial. Isso, eu quero agradecer, Dani, pela sua participação. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Marcos também, grata. Obrigado, Patrícia, é um prazer imenso também. Que mais que a gente pode, mais alguma coisa vocês querem deixar para os ouvintes? A gente agora vai deixar o mistério, agora eles vão assistir. Sem mais spoilers, né? Porque se deixar, eu vou falar os spoilers aqui, né? Então, deixa o pessoal ir assistir e a gente espera todo mundo para dar um abraço pessoalmente. Exatamente. Um cheiro em todo mundo. Quem quiser nos acompanhar também nas redes sociais, a gente sempre divulga nossas apresentações e trabalho. Ou participar do grupo. Exatamente. Sempre tem seleção, sempre tem seleção. A gente divulga no Instagram. E Marcos agora, ele vai estar no festival que a gente está promovendo daqui a uns meses, ele vai estar dirigindo o espetáculo também. Minha primeira experiência na direção. Muito orgulhosa. Muito bom. Então é isso. Mais uma vez, Dani, obrigada. Marcos, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado, Patrícia. Nós que agradecemos. E a gente segue com música. Momento